Bom dia. Vamos começar aqui o nosso culto. Eu quero abrir a Bíblia com você. João capítulo 4. João 4, 23 e 24. João 4, 23 e 24. Mas veio a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Ó Senhor, fala conosco nessa manhã, derrame a graça da palavra em nossas vidas, e sejamos alcançados pela Tua graça e por Tua misericórdia. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai, e que esta mensagem possa gerar vida e gerar alegria em nós, Senhor. Queremos agradecer a Ti pela leitura da palavra, pedimos a Ti, Senhor, que possa nos inspirar sempre, Senhor. Que o Senhor possa estar nos motivando, ó Pai, a sermos um leitor das Escrituras Sagradas. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esses dois versículos fazem parte de um contexto. O contexto era a conversa, o diálogo de Jesus com uma mulher à beira do poço de Jacó. Não era comum um homem conversar com uma mulher a sós. E Jesus estava ali porque seus discípulos foram até a cidade comprar comida, e Jesus ficou ali à beira do poço. E o que acontece? Ao ficar à beira do poço, veio uma mulher, porque eram as mulheres que pegavam água para as suas casas. Então uma mulher chegou à beira do poço, e também as mulheres sempre pegavam água pela manhã ou à tarde, E aí o que aconteceu ali? Era por volta de meio-dia, não era também o horário comum de uma mulher chegar água naquele lugar, porque o lugar ficava deserto e era perigoso. Mas essa mulher foi pegar água, e chegando lá, ela se encontra com Jesus. Então ali, Jesus tem um diálogo com aquela mulher. Ele pede água para ela, mas aquela mulher era uma filha, vamos dizer assim, de Jacó. Isso é, a região, era uma região onde Jacó habitava, e Jacó havia feito esse poço, e o povo ali bebia daquela água. Tanto o povo quanto os animais saciavam sua sede daquela água do poço de Jacó. Então aquela mulher conhecia Jacó, porque Jacó era um patriarca, Então ela conhecia Jacó muito bem. E ela não conhecia Jesus. E quando Jesus chegou ali e pediu aquela água, ele pede aquela água para a mulher, e a mulher ficou assim, naquele diálogo. Ela pergunta para ele por que ele estava conversando com ela, porque ela era de Samaria, uma samaritana, e Jesus era um judeu, e os judeus não se davam com os samaritanos, Então ficou aquele diálogo ali. Mas o que eu quero hoje me ater nesse texto, eu não vou pegar esse contexto todo. Eu quero duas palavras aqui, falar de duas palavras nesse texto, que está nos versículos 23 e 24. A primeira palavra é verdadeiro, e a segunda palavra é adorador. E a gente precisa entender o significado,
dessas palavras para nós entendermos qual era o foco de Jesus. Será que Jesus não sabia que iria uma mulher ao poço àquela hora? Jesus sabia que uma mulher chegaria ali. Então Jesus tinha um propósito. Por que ele não foi comprar comida com os seus discípulos? Porque Jesus tinha um propósito. Então você pode, quer anotar? Olha isso, ó. Jesus sempre tem um propósito. Jesus sempre tem um propósito. E ali havia um propósito. E Jesus vai usar aqui duas palavras. A primeira, verdadeiro. O que significa? Que não é fictício, que não é imaginário, que não é enganoso. E podemos dizer que não é mentira, né? Ou que não é mentiroso. Jesus usa também outra palavra, adorador. Adorador é o mesmo que idólatra, venerador, né? Pessoa que adora uma divindade, que ama em excesso. Veja que a mulher tinha uma veneração por Jacó, porque ela entendia que Jacó era um patriarca, né? Jacó era neto de Abraão, Isaac e Jacó. Então essa mulher tinha Jacó como se fosse até um Deus. Não, Jacó é o nosso pai. Jacó fez esse poço. Esse poço, ele mesmo bebeu dessa água. Então eles tinham uma honra por beber a água que Jacó, do poço que Jacó bebeu. Então era uma honra, né? Mas Jesus vem aqui usar duas palavras. E essas palavras, que está aqui nos versículos 23 e 24, no versículo 23, Jesus fala de um tempo, né, um período, um momento em que os verdadeiros, aí ele usa a palavra verdadeira, ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Então nós temos que canalizar a nossa adoração ao Pai. E muitas vezes a adoração das pessoas estão canalizadas para coisas erradas. Pessoas idolatram pessoas idolatram entidades, pessoas deixam de adorar a Deus. Uma coisa que é muito adorada são as riquezas, os bens, né? O dinheiro. Jesus fala que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Então Jesus é interessante porque ele sempre vê uma oportunidade de deixar a palavra nos corações das pessoas. E aqui a gente vai ver que nesse diálogo com a mulher, essa mulher não conhecia Jesus, depois essa mulher passou a pregar aquilo que Jesus havia dito. E essa mulher corre na cidade para chamar os homens, para que eles viessem conhecer a Jesus. Por quê? Porque ela conheceu e ela recebeu a palavra e ela ficou cheia de Deus, cheia da graça do Senhor. Então ela corre para falar: olha, eu encontrei aquele que é anunciado, aquele que é dito, que é falado, né? O Messias. Então vamos voltar para o texto. Jesus fala de um tempo e de um período, né? De um momento em que os verdadeiros, por que ele fala os verdadeiros adoradores adorarão o Pai? Ele podia ter dito assim, volte aí versículo 23, ele podia ter dito assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas ele usou uma palavra. Ele disse: os verdadeiros adoradores.
E aqui é que a gente precisa ficar atento, porque ficaria muito vago se ele dissesse os adoradores, mas ele quis mostrar, né, não só para a mulher, mas para os homens que viriam depois, e para nós que estamos lendo essa palavra hoje, que existem classes de adoradores. Há a classe dos verdadeiros, mas há a classe dos falsos. E quando a gente vai ver aqui o significado de verdadeiro, a gente vai ver aqui fictício, imaginário, enganoso. Então essas classes de adoradores existem. A classe dos adoradores fictícios, dos imaginários, dos enganadores, né, dos enganosos. Essas classes existem. Mas Jesus estava focando aqui agora numa classe. E ele disse que haveria um tempo, isso é um momento, que essa classe apareceria para se mostrar, né? Nós somos os verdadeiros adoradores. Mas não se mostrar para os homens, para Deus. Então nós precisamos entender que nós precisamos estar dentro dessa classe de adoradores verdadeiros. E aí, nós não podemos dizer quem é e quem não é. Quem estava falando com a mulher era Jesus. E Jesus é Deus. Jesus é o Filho unigênito do Pai. Ele sabe, né, quem são e quem não são. E ele disse que um momento chegaria. Mas, vamos voltar para o texto. Ele fala também dos adoradores, né? Usa a segunda palavra, adorador. Então ele usa nesses dois versículos. E o interessante aqui que eu estava olhando assim, né, meditando, olhando para o texto e pedindo ajuda de Deus, é que esses adoradores verdadeiros adoram o Pai porque eles entendem uma coisa. Versículo 24, veja aí. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Isso aqui é interessante. Então Jesus usou esse termo verdadeiro em todo o sentido. Ele usa essa palavra verdade no versículo 23, no versículo 24. Ele está mostrando que esses adoradores entendem que Deus é Espírito, isso é, eles não vivem só com as suas mentes voltadas para o mundo físico, adorando as coisas do mundo físico, mas eles entendem que eles podem entrar no mundo espiritual e adorar a Deus em espírito. E é isso que aqui é a chave. Aqui é onde Jesus estava mostrando para aquele povo que eles precisavam entrar no mundo de Deus. E nós precisamos entender isso, nós precisamos entrar no mundo de Deus. Como é que a gente vai adorar a Deus? Com a nossa mente carnal. Como é que a gente vai adorar a Deus com a nossa mente pecaminosa? Como é que a gente vai adorar a Deus com o nosso coração de pecado? Então Jesus estava mostrando para aquele povo, haverá um momento que os verdadeiros adoradores vão aparecer, porque eles vão entender a essência de Deus. Eles vão entender que o mundo de Deus é diferente desse aqui. O mundo físico é o mundo do pecado. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, quando nós voltamos a nossa mente, nosso coração, nossas vontades para as coisas deste mundo, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos distanciando de Deus. Mas quando nós entendemos que o mundo de Deus é um mundo espiritual, nós passamos a buscar
coisas espirituais. E quando nós passamos a buscar as coisas espirituais, nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E aí, muitas vezes quando nós falamos de adoração, aí o que acontece? Adoração muitas vezes é ligada a barulho. Barulho. E eu estava pensando assim, barulho. Fiquei pensando assim, né? Deus colocou esse barulho assim no meu coração. Eu fiquei pensando, barulho, por quê? Barulho. E de repente o barulho nem seja, na verdade, um barulho de fato, né? Uma batida de, sei lá, batida de panela, uma sanfona tocando, um violão, sei lá, uma bateria. De repente o barulho não é exatamente um barulho. Mas o barulho é o quê? Aquilo que chama atenção para nós. Se você estiver quietinho no canto, né? Estamos aqui quietinho, beleza? E acontece um barulho lá fora, uma buzina. A gente pode estar centrado aqui, ó. Buzinou lá. A gente olha, por quê? O barulho chama atenção. E muitas vezes nós fazemos esse barulho com a nossa vida. E chamamos atenção para nós. E quando nós chamamos atenção para nós, a atenção deixa de ir para Deus. E a Bíblia diz que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Então quando nós puxamos a glória dos homens para nós estamos fazendo o quê? Estamos roubando a glória de Deus. E esse barulho que fazemos, muitas vezes ele não é um barulho audível, mas é um barulho que vai chamar a atenção das pessoas. Então Jesus estava dizendo que haveria um momento, um tempo, né, onde esses adoradores ficariam, sabe como? Centrados em Deus. Não adianta, pode fazer qualquer tipo de barulho, que os olhos, a mente, o coração, a vida vai estar olhando para o Senhor, o Todo-Poderoso. Então a igreja precisa entender isso. Porque muitas vezes o que fazemos na igreja é apenas barulho. Às vezes um culto que você faz, poxa, rapaz, o culto foi uma bênção. Bênção por quê? Porque teve muito barulho? Porque teve coisas que trouxeram emoção? Mas será que ligaram de fato os nossos corações ao coração de Deus? Será que nós fomos ligados do nosso mundo físico aqui, ligados ao mundo espiritual de Deus? Então Jesus estava agora trazendo algo novo, algo diferente, mostrando para aquele povo que eles precisavam sair desse mundo físico, de adorar pessoas, de venerar pessoas e adorar a Deus. Então nós precisamos entender isso e precisamos fazer isso com toda a nossa força, com toda a nossa alegria, com toda a nossa saúde, com toda a nossa juventude. Nós temos que adorar a Deus, entrar no mundo de Deus. E aí, para entrar no mundo de Deus, nós precisamos de uma coisa importante: palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, porque ela nos pega pela mão e nos conduz ao altar do Senhor. A palavra de Deus é linda, é maravilhosa. E eu quero ler um texto aqui, quer ver? João 1,14.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, isso é, a palavra se materializou. A palavra é Cristo, e Cristo é aquele que nos pega. Cristo é aquele que nos pega pela mão e nos conduz ao Pai. E nós precisamos da ajuda de Jesus para sermos conduzidos ao Pai. Então a palavra, o Verbo, se materializou em Cristo, Jesus, o Senhor. Aí tem outro versículo aqui, João ainda, 14, versículo 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Nós precisamos seguir a Jesus, porque Jesus, ele faz algo interessante aqui. Ele diz: eu vou preparar lugar para vocês. Onde? Aqui no mundo físico? Eu vou preparar ali uma fazenda para você, um sítio bem bonitinho na beira de um rio. Aí, não. Ele está indo aonde? Rumo aos céus. Ele foi aos céus preparar um lugar para nós lá. Então, os céus é diferente desse mundo físico. É espiritual. Então, Jesus está dizendo para nós que nós precisamos nos preparar, ter um preparo para que nós possamos adentrar ao mundo espiritual, que é o mundo de Deus. Aí, eu fui até o Salmo 119, versículo 11. O salmista do Salmo 119, no versículo 11, ele fala algo interessante. Olha o que ele diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Agora, ele usa o verbo guardar. Aonde, professora? Não? Ele usa o verbo guardar em que tempo? Pretérito perfeito, é uma coisa que fala no presente. Viu aí? Meu Deus. Ele não disse assim: guardei a tua palavra. O salmista não falou: guardei a tua palavra. Por quê? Porque ele podia ter guardado um dia, guardado e depois perdido. Mas ele está dizendo o quê? Ele fala de uma continuidade. Hoje, guardo a tua palavra. Amanhã, guardo a tua palavra. Depois, guardo a tua palavra. Daqui a 10 anos, guardo a tua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus nos protege do pecado. A palavra de Deus nos conserva no mundo de Deus, isso é, no mundo espiritual. Então nós precisamos guardar a palavra para quê? Para que nós possamos sim adorar a Deus em espírito, porque nós também estaremos em espírito. E eu fiquei assim, falando: meu Deus, no Salmo, o salmista dizendo: guardo a tua palavra. Ele está falando: em todo tempo guardo a tua palavra. É de dia, de manhã, é de noite, é de madrugada, não importa se é durante a semana, final de semana, feriado. Ele está dizendo: guardo a tua palavra. Ele está dizendo: os meus pés estão no mundo de Deus. Aí, a palavra de Deus nos guarda do pecado. Ela nos conduz à presença de Deus. E tem outro texto em João 14, 21, que eu gosto desse texto.
Você pode até dizer assim, poxa, pastor, ele falou nesse texto 1000 vezes esse ano. Mas que importa falar 1001, 1002, 1040, né? Não importa. Né? É a palavra de Deus, nós precisamos, né? E a repetição é boa porque ela nos faz lembrar. Né? Quanto mais a gente fala, mais a gente lembra. Aí, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que o salmista está dizendo? Guardo no coração a tua palavra. Então ele estava guardando os mandamentos no coração. Ele não estava dizendo, olha, ontem eu guardei, mas hoje eu perdi. Ontem eu guardei, mas hoje eu não sei onde está. Ele está dizendo, guardo. Aí, vamos voltar para o versículo, né? Vou voltar de novo. Ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Agora, esse amor aqui é interessante, porque esse amor é o que? Adoração. Tá? Então, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Poderíamos trocar isso por adora. Esse é o que me adora. Isso é, esse é o que está vivendo no mundo espiritual. Esse é que está vivendo no mundo de Deus. Então, isso aqui eu falei, meu Deus. Quando Deus trouxe isso no meu coração, eu fiquei assim, falei, rapaz, maravilha de Deus para nós. Nós estamos vivendo no mundo físico, mas nós precisamos entender que o mundo espiritual está proposto para nós aqui no mundo físico. Quando nós fazemos o quê? Quando nós guardamos a palavra do Senhor nas nossas vidas. Então Jesus estava explicando isso para aquela mulher. Vai ter um tempo que vocês vão entender, né, o que é a verdadeira adoração, a quem vocês devem adorar de fato, o que vocês precisam fazer para entrar no mundo de Deus. Porque na cabeça de muita gente entrar no mundo de Deus é sair daqui, né, para o céu. Isso é, morrer e ir para o céu. Também é. Mas nós podemos entrar no mundo de Deus aqui na terra. Nós podemos estar no mundo de Deus ainda aqui, nesse corpo. Nós entendemos que nós somos seres naturais, né? Porém, também somos seres espirituais. Nós podemos andar nesse mundo como nós estamos andando aqui, e também podemos andar no mundo de Deus, aqui, quando nós nos guardamos do mal, isso é, quando nós abraçamos a palavra. Aí a gente abraça a palavra, a gente entra nesse mundo espiritual maravilhoso, que é o mundo de Deus. Então Jesus tinha um propósito. Volte ao texto. João 4. 23, Jesus tinha um propósito aqui, ele diz, mas vem a hora e já chegou. Ele está dizendo, olha, esse tempo não é um tempo que vai vir longínquo, não, esse tempo é agora. Por quê? Porque ele estava diante da mulher, Jesus não era o verbo que foi encarnado? Então ele estava ali, ele estava dizendo para ela, se você começar a adorar agora, você já vai ver que vai acontecer algo novo. Se você começar agora, algo novo vai acontecer na sua vida. E aquela mulher, né, deve ter ficado assim, né, não entendendo nada e tal, mas ele foi falando e as coisas foram sendo reveladas, o coração dela foi sentindo, foi recebendo, a mente dela foi recebendo a palavra, aquela mulher foi sendo edificada pela palavra do Senhor, e ela foi começando a entender que havia um mundo físico, mas também havia um mundo espiritual, e ela ficou assim interessada, né, em saber, e Jesus começou a falar da vida dela. Jesus começou a falar da vida daquela mulher. Aquela mulher ficou assim, meu Deus, ele está falando de mim. Como é que ele sabe? Onde ele estava? De onde ele é? Né? E ele foi falando. Aquela mulher foi se enchendo de Deus. E aí ela sai correndo. A mulher sai correndo. Por quê? Ela saiu correndo para falar para os homens da cidade. Vamos lá, eu achei o Messias. Porque aquela mulher estava agora cheia. O
O mundo espiritual estava na vida daquela mulher. E quando nós estamos cheios do mundo espiritual, o que a gente quer é falar das coisas que a gente viu, das coisas que a gente... Quando a gente está cheio do mundo espiritual, a gente quer falar das coisas que a gente viu, das coisas que Deus trouxe aos nossos corações. E Deus enche a gente de uma forma assim que a gente fica... Oh meu Deus, eu preciso contar para alguém, eu preciso falar para alguém, né? Mas é isso que Deus faz. Então, nós, como igreja, precisamos buscar mais a Deus, buscar mais a palavra, viver mais para Deus, porque vivemos muito para nós. Olha, nós investimos tanto na nossa vida, investimos em tudo, nas vestes. A gente às vezes fala assim, não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia, não tenho dinheiro para... a gente fala um monte de coisa, assim, coisas relacionadas ao reino de Deus. A gente fala que a gente, eu não tenho dinheiro, não posso, não consigo, não sei o quê. A gente põe um monte de empecilhos. Mas quando é para a nossa vida física, as mulheres que eu digo, né? Sapato. Eu vi outro dia aí uma mulher falando de sapato, a mulher tinha sapato, se ela pudesse, assim, quisesse, né? Cada dia ela podia trocar de sapato umas 3 vezes no ano, assim, né? 365 dias ela tinha 3 sapatos para cada dia, 4 sapatos para cada dia. A mulher só tinha 2 pés, mano. 2 pés. 2 pés a mulher tinha mais de 1000 sapatos. Para quê? Vai ver se tem uma Bíblia. Não, tem uma que os gideões deixaram lá na escola onde eu fui, ou então no hospital. Aí eu peguei uma daquela lá que os gideões me deu. Mas o investimento não está errado, não? Nós precisamos valorizar mais o reino de Deus. O reino de Deus está sendo desvalorizado. Nós precisamos valorizar mais as coisas de Deus. Eu me lembro que quando eu me converti, né, eu tinha 19 anos. E tinha uma galera aí da nossa idade, né, da nossa faixa de idade. Um menino assim de 16, 17, 18, 19, 20 e pouco assim, né, que se converteram também naquela época. E foi um tal de procurar seminário. Eu quero fazer seminário, eu quero ser missionário. Alguns foram para missões, a gente foi para o navio, né? Navio, aquele foi o Logos, né? Logos 2, eram 3, né? Deixa eu ver. Era Logos 1, 2 e Doulos, né? Que viajavam o mundo fazendo missões. Ainda tem, eu acho que só tem um agora, acho que é só o Doulos, não sei. Um deles, eu vou até procurar na internet para ver se eu acho esses navios. Navios missionários. E quase que eu perdi a minha amada. Quase que a minha namorada, né, minha linda morena, foi, porque ela ficou impactada. Eu também fiquei impactado, né? Mas quase que ela foi no navio. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, e agora? Se ela for, como é que eu fico? Calma, né? Mas foi tipo assim uma febre, mas não era uma coisa assim da carne não, sabe? Os jovens queriam mesmo trabalhar para Deus, e a gente trabalhava, a gente ia para o hospital, a gente saía do culto na igreja, a gente ia para a BBR, que era um hospital de pessoas, um hospital filantrópico, né? Pessoas com problemas de osso, né? Então, um hospital de trauma, né? Que as pessoas tinham ossos quebrados, essas coisas assim, aí vai para lá, para a BBR. Então a gente ia para lá, um grupo de jovens, e a gente ficava lá com aqueles senhores, às vezes a gente ficava 1 hora e pouca, 2 horas, num quarto só, conversando com uma pessoa só, falando do amor de Deus. E a gente saía de lá impactado. Aí a gente saía e almoçava em algum lugar e voltava para a igreja. Saía do culto da juventude e a gente ia juntar
com outros jovens, ia para a casa de um jovem, né? Para a gente fazer culto no lar. E saía da casa de um, às vezes ia para a casa do outro, fazer culto no lar. Porque a gente queria mais de Deus. E nós precisamos continuar assim. Nós precisamos querer mais do Senhor, né? Os nossos corações precisam se aplicar nas coisas de Deus. E muitos deixaram essa chama apagar. Muitos deixaram esse fogo ir embora. Mas nós precisamos voltar a isso. Irmãos, eu tenho uns parceiros de oração que hoje são pastores também. Meu Deus, a gente subiu um monte. Esse dia eu estava conversando com um lá, falei, rapaz, tu lembra que a gente subiu um monte? Nós dois sozinhos, e às vezes tinha problema de assalto no monte, né? Como teve aí esses dias que o pastor estava lá, né, com os irmãos e oraram lá, e o meliante foi fulminado lá no monte, né? Mas a gente subia para o monte com atenção. Então subia eu e esse pastor, né, amigo meu. Nós nem éramos pastores na época, mas éramos diáconos na igreja. E aí a gente subia para o monte. Aí o que aconteceu? Acontecia que a gente subia sozinho, como era só a gente, né? Quando a gente subia com o grupo, né? Que ia o pastor e um monte de homens, aí iam uns 40 homens. Mas quando a gente subia sozinho, só nós dois, e a gente fazia isso sempre, aí a gente subia com a vela. Aí um dia lá, a gente tentou pegar um papelão, fazer um furo assim, e botar a vela no meio, né? Pra gente subir, para não quebrar o dedo. Mas aí, acho que o buraco que a gente fez ficou muito largo. Meu Deus do céu. A vela pingou na minha unha. Meu Deus, o negócio doeu demais, mas eu não desisti. Eu falei, rapaz, essa vela está me queimando o dedo. Aí eu virei a vela assim de lado, assim, o fogo querendo apagar, e botava a mão assim, né? Uma confusão, mas a gente subiu, vamos pro monte. Chegamos lá em cima, o que a gente fez? Apagamos a vela para ficar no escuro. Né? Saímos da trilha, porque eu vou lá, tinha uma trilha assim, ó, e nós saímos da trilha e ficamos no meio do mato, só nós dois orando, clamando o Senhor, e Deus falando, Deus derramando graça no nosso coração, a gente ali orando, né? De mais ou menos 10 da noite até 2 da manhã. Irmãos, a gente pode fazer mais para Deus. O que Jesus estava falando para essa mulher é justamente isso. Nós podemos fazer mais para Deus. Nós podemos aplicar a nossa vida mais no reino de Deus. Mas aí acontece o quê? Hoje estou tão cansado, sabe? Acho que eu não vou na igreja não. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E aí, não, mas eu vou, não, eu assisto, não, vou ouvir em casa mesmo. Não é a mesma coisa que na igreja. Por quê? Porque na igreja nós paramos todas as nossas atividades e vamos sentar para ouvir a palavra. E em casa? Não, em casa também eu paro e assisto nada. Você para lá 5 minutos, daqui a pouco dá sede, se levanta, vai tomar um suco, vai lá na geladeira. A palavra está pregada lá, você está lá na geladeira. Aí quando você volta, você já perdeu o tino, né? Porque o contexto já foi, você já está ali agora. E agora? Qual é o contexto? Porque o que nos impacta na palavra não são só os versículos, é o contexto. E a gente às vezes fica assim, né? Ah não, mas em casa não, nada. Em casa você dá fome, você vai comer um biscoito, você vai comer um pedaço de rapadura, você vai comer um pão com linguiça, vai comer alguma coisa, e a palavra está sendo pregada lá, e você está lá comendo pão com linguiça. Meu Deus do céu, tem misericórdia, Jesus, desses glutões. Senhor. Mas na igreja, você vai comer alguma coisa? Não. Na igreja, na hora que você vai comer, o pastor só dá uma olhada para você assim, aí você já sente, não posso. Né? Pedaço de linguiça está lá, escondido dentro da bolsa, mas você não pode. O pastor está me olhando, aí fica constrangido.
Não, se pegar agora um pedaço de linguiça e comer aqui, poxa, tá? Não dá. Jesus, tem misericórdia, Senhor. Ainda bem que Deus não é como nós. Se Deus fosse como eu, meu Deus, eu ia andar, botar um fuzil debaixo do púlpito assim, né? Vai comer o que aí, rapaz? Não, não tá na hora de comer não, camarada, para! Jesus amado. Ainda bem que Deus tem misericórdia, Ele não é como nós. Tem muita gente sacrificando ao invés de obedecer. Né? Tem gente que vai para os cultos e aí, né? Eu faço, eu isso, eu aquilo. Não, nós nada. Zero para nós. Milhões para Deus. Então Jesus estava mostrando para aquela mulher que nós precisamos parar tudo. Nós precisamos zerar, né, as nossas atividades carnais e olhar para o mundo de Deus. Nós precisamos parar com tudo que a gente faz e falar com o Senhor: Senhor, me ensina. Então Jesus estava ali agora sentado diante daquele poço com aquela mulher, ensinando aquela mulher, e aquela mulher teve a melhor aula da sua vida. Aquela mulher sai correndo. E por que Jesus falou para a mulher, né? Por que não foi lá para falar para o homem? Até porque o homem não ia pegar água, né? Mas Jesus foi falar para a mulher, sabe por quê? Porque a mulher, quando recebe uma coisa boa, ela não prende, sabia? A mulher recebe uma coisa boa, ela fala. Eu gosto de ouvir história de mulher em fila, já está na fila do banco lá, está lá outra conversando uma com a outra lá na frente, ou às vezes lá atrás, a mulher fala alto, todo mundo na fila escuta. Eu ouvi outro dia falando, eu fui num dentista e estava lá, a mulher conversando com a outra. Olha, eu fui na igreja, a outra, você é crente? Não sou não. Eu falei, não sou crente não, mas eu fui na igreja, a outra, olha, que coisa, que maravilha, Deus falou comigo. Todo mundo ali ouviu. Todo mundo ouviu. Então Jesus sabe, Ele conhece muito bem, né? Quem é homem, quem é mulher. Homem, quando recebe uma coisa boa, o que ele faz? Vai na moita, quietinho. Mulher não. E quando ele falou para a mulher fez o quê? Saiu correndo. A mulher saiu correndo, foi para a cidade anunciar, ela foi e falou: olha, teve um homem ali que falou tudo na minha vida, olha, ele é diferente, eu achei o Messias. Os homens falaram o quê? Você achou o Messias? Você achou o Messias? Achei. Eles acreditaram na palavra da mulher, saíram correndo, foram ver, foram ter com Jesus. O texto fala isso. Por quê que a mulher correu? Porque ela recebeu algo novo. Então hoje, receba algo novo na sua vida. Receba algo novo no seu coração. Receba o poder de Deus na sua vida. Esse poder que pode anular todas as obras carnais do seu coração, na sua mente. Que Deus possa derramar do seu poder na sua vida nessa manhã. Que você possa receber o poder da palavra do Senhor na sua vida. E que você possa entrar também no mundo de Deus. Eu quero fechar aqui essa mensagem de hoje com um versículo, também no Velho Testamento. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Samuel 15, 22. Samuel estava diante do rei Saul. Ele havia passado e deixado uma ordem para Saul não sacrificar, tá? Não queimar o holocausto, porque ele não podia, ele não era sacerdote. Então ele disse: olha, você não faça isso, não sacrifique, até que eu chegue, né? Quando eu chegar, eu faço isso, esse é o meu trabalho. Saul era o rei.
Mas o povo começou a dizer para Saul: Samuel está demorando. Samuel está demorando. O povo começou a apertar, começou a ficar em cima, começou a encher a paciência, e o rei foi lá e pum, sacrificou. Assim que ele sacrificou, Samuel chegou. Mas veja só o versículo 22, 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Saul perdeu o reino aqui. Tem muita gente perdendo o céu, perdendo a sua eternidade no céu, perdendo a sua salvação, sabe como? Banalizando a palavra de Deus. Samuel disse algo interessante: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender. Não é só obedecer a palavra, mas o atender à vontade de Deus. Então Deus está esperando isso de nós, que nós venhamos obedecer e atender à vontade dEle, né? Para que nós possamos estar no mundo de Deus, e para que nós possamos fazer parte da eternidade do céu. Amém? Então, que Deus possa derramar graça em nossas vidas, que você e sua família sejam abençoados, guardados e protegidos pela mão do Senhor. Vamos orar. Senhor, louvamos o Teu nome. Pedimos a Ti, Senhor, que venha estar conosco todos os dias, nos guardando do mal, Senhor. Entregamos a Ti as nossas mentes, os nossos corações, Pai. Pai, os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos lábios. Pedimos a Ti, Senhor, que venha derramar do Teu poder, Pai, sobre nós, que sejamos alcançados por Tua graça. Ó Pai, que o Senhor possa a cada dia derramar do Teu Espírito em nós, Senhor. Pai, venha nos motivar a sermos leitores da Tua palavra. Venha nos motivar, Senhor, a sermos homens e mulheres de oração. Ó Pai, para que possamos, Senhor, fazer como disse o salmista no Salmo 119, no versículo 11: guardo a Tua palavra. Pai, Ele não colocou esse tempo no passado, Ele não colocou no futuro, Ele não disse guardei a Tua palavra, ou disse vou guardar a Tua palavra, mas Ele disse guardo a Tua palavra, né? E isso era em todos os momentos da sua vida. Nos abençoe, Senhor. Venha nos guardar, venha, Senhor, derramar sobre nós o Teu Espírito, que sejamos abençoados e guardados por Ti. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora, para sempre. Que a amada Igreja do Senhor diga amém. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.